Você está ouvindo ao Plurais, um podcast Geração Z. Começando mais um episódio do Plurais Podcast. Se você está ouvindo a gente no Spotify, aplicativos de áudio, corre para o YouTube para você poder ver o tanto que ela está nervosa. Hoje tem uma convidada aqui ilustríssima, a Isabela. Isabela, vou dar a palavra para você. Por favor, se apresente para as pessoas. Oi, gente. Bom, meu nome é Isabela. Queria dizer que eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Luca. Eu tenho 26 anos, moro aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Poloni. Sou engenheira civil, corretora de imóveis e agora estou começando aí a trabalhar nessa área digital, né? Trabalhando agora com você na Geração Z. Estou muito feliz dessa nova fase, de todos esses projetos que eu estou começando agora. Sensacional. Nada mais plural, nada mais diverso do que uma pessoa que saiu da engenharia civil para corretagem de imóveis, setor imobiliário e agora trabalhando com marketing digital. É sem dúvidas a pessoa mais responsável da geração Z. Se não fosse por ela, como ela comentou, ela tá trabalhando na geração Z comigo. Tipo assim, já teve dias que eu pensei em desistir, não vou deixar esse trem pra lá, esse projeto não vai andar pra frente. Aí a Isabela mandou uma mensagem aí, o que a gente vai fazer agora? E aí, como é que tá? Aí eu falei assim, não posso desistir e tudo mais. A Isabela é uma pessoa assim que eu tô tendo o prazer de trabalhar no dia a dia, que ela é uma profissional sensacional. Então, como vocês viram, 3 áreas diferentes aos 26 anos, uma idade muito nova para ter passado por 3 profissões diferentes, ou mais, porque ela deve ter arrumado vários trabalhos ali do jeito que ela é. Eu sei que ela não consegue ficar parada sem fazer nada. Então vai ser um papo muito legal. Vamos lá, Isabela, quero que você me conta, por favor, conta pra gente mais da sua história. Pode detalhar mais isso aí. Você fez engenharia civil, quando que você começou, o que você gosta de trabalhar, bora lá. Mas é um papo, lembra de ficar relaxada, isso aqui não é uma entrevista. Desde pequena, meu sonho era ser engenheira civil. Eu sempre gostei muito desde criança, de brincar com Lego, era a minha brincadeira preferida. E como eu sou de uma cidade muito pequena, toda vez que eu ia para a cidade maior aqui da região, São José do Rio Preto, eu ficava muito impressionada vendo os prédios, vendo as casas maiores. Então, foi algo que, desde muito pequena, eu tive essa certeza do que eu ia trabalhar. Não me importava muito com a questão de faculdade, porque eu sabia que ia ser difícil, que ia ter muito cálculo, mas eu pensava, poxa, a faculdade é 5 anos, né? A profissão eu vou exercer para sempre. Só que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e pouco executora, sabe? Então, fiquei muito tempo ali sonhando. Pois é, agora que tá mudando isso. Difícil de acreditar que é pouco executora. Porque assim, eu estudei até a 8ª série aqui na minha cidade mesmo, escola pública. Eu já sonhava em ser engenheira civil, mas era algo muito distante para mim. Então, né, naquela época, né, a gente não tinha tanta essa tecnologia facilitada como tem hoje. Por exemplo, eu ganhei meu primeiro celular com 14 anos na 8ª série e não era assim esse smartphone com essa internet rápida, com Instagram, com Facebook, nem nada. Então, eu passava muitos dias na própria escola, jogando vôlei, futebol. Então, eu não me importava, não era uma pessoa muito estudiosa. Assim, eu estudava o suficiente ali para a escola. Não estava me importando muito com o vestibular, que eu tenho que ter um nível muito bom. Aí, para o primeiro colegial, eu fui por uma escola particular, numa cidade vizinha aqui, que já era, né, um nível maior, comparado com a minha, já era um nível bem avançado. E eu lembro que foi interessante que, como eu já sabia o que eu ia fazer, eu era uma pessoa muito tranquila, não ficava pensando muito, porque as pessoas tinham muita dúvida. O que eu vou fazer? São tantas profissões. E quando eu cheguei na escola particular, no primeiro colegial, eles já tinham essa coisa muito do vestibular, né? Então, nossa, que o vestibular, o Enem. Então, assim, durante os 3 anos do colegial, todo bimestre eu tinha um simulado do Enem. Então, né, todo mês eu tinha que ficar 2 dias lá à tarde para fazer o simulado. Então, já foi muito mais conteúdo, muito mais coisa que eu tive, assim, de repente me deparei com tudo isso, sabe? Só que mesmo assim, eu não sei, eu fui para lá com uma expectativa muito grande, mas acabou não sendo... Eu sinto que eu não aproveitei tudo que eu poderia, sabe? Que eu teria que ter me dedicado ainda mais, porque a gente estava no momento ali... minha mãe até compara, ela vive comparando até hoje, porque eu queria muito passar na Unesp. E quando eu fui fazer, ali no terceiro colegial, era um dos momentos mais concorridos, com maior taxa de inscrito, com a nota de corte mais alta. Então, é engraçado eu comparar hoje, está muito menos naquela época, e eu teria passado, né? Porque sempre foi meu sonho, além de passar em engenharia civil, eu queria fazer na Unesp, que é aqui de Ilha Solteira, que lá tem a questão da hidrelétrica também,
que já me chamava atenção essa parte assim, que inclusive foi a parte que eu mais gostei depois, a parte de água, de saneamento básico. Só que aí eu não passei, né, no terceiro colegial, mas aí eu fui pro cursinho, né? Fiz um ano de cursinho em 2012 e foi um ano assim muito importante para mim, foi um ano de muito desenvolvimento pessoal também, porque eu vi que eu era uma pessoa muito influenciável com o ambiente, porque no colegial, por mais que seja uma escola mais rigorosa, as pessoas ainda não estavam muito assim, tão focadas. Agora no cursinho, nossa, era todo mundo muito focado, passar na faculdade, estudando, todo o ambiente ali, todo mundo estudando, todo mundo muito focado. A gente já estava ali há 3, 4 anos, tem gente tentando medicina e tudo aquele monte de estudo, aquilo me motivou muito mais. Aquilo falou, não, eu tenho que estudar. Às vezes eu estava cansada, você olhava ali, aquela sala, um monte de gente estudando, cada um, né, na sua mesinha, porque eu ficava no cursinho à tarde, né? Aí eu falava, não, eu tenho que continuar estudando. Então para mim de termos de estudo, foi o meu melhor ano. Foi um ano muito bom, realmente, que eu fui mais produtiva. Eu me cansei muito, porque eu tinha que sair cedo daqui, né? Sair aí 6 da manhã e ficava o dia inteiro lá. Chegava 8 horas da noite em casa e já não tinha tempo para quase nada, nem sair, ver rede social, nem nada. Eu evolui muito, né, em termos de resultado de vestibular no final de 2012, só que mesmo assim eu não passei. E foi uma decepção muito grande, né? Porque era o grande sonho da minha vida. Eu idealizava muito, né? Nossa, que eu vou na Unesp. E eu esperava encontrar o mesmo ambiente que eu encontrei no cursinho, né? De pessoas realmente engajadas e querendo fazer mais. Que te motivam a fazer mais. Sim, eu descobri, cara, eu sou muito assim, porque eu sou muito sonhadora, tenho muita ideia, mas se deixar só comigo, eu não sou, eu procrastino muito. Agora que eu tô vendo lá, todo mundo está no ambiente, as pessoas estão conversando sobre isso, sabe, que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer. Então, isso me ajudou muito. Só que aí eu não passei, né? Conversando com meus pais, a gente achou melhor eu comecei a fazer numa particular mesmo, né? Em São José do Rio Preto, que foi a Unip, que foi onde eu estudei e me formei. Só que lá, nossa, foi totalmente o oposto, né? Do cursinho eu tava, nossa, estudando aquela. Só que na faculdade particular, meu Deus, a maioria nem aí. Chegou lá, tipo, eu passei lá com uma nota do Enem, com uma nota boa. Só que a maioria só fez uma prova lá, entrou, a gente sabe, né, como é que é na faculdade particular. E o povo não tava assim, não tava nem aí. E eu me decepcionei muito, sabe? Eu falei, nossa, queria tanto ir para a Unesp, agora eu tenho que ficar aqui, continuar viajando, né? Eu continuei essa rotina de viajar. Então, eu me desanimei total. Diariamente da sua cidade para a cidade vizinha, São José do Rio Preto. Assim, como a gente tem um ônibus aqui da prefeitura, não demorava tanto, porque ia direto, né? E parava na frente. Era a primeira faculdade, que geralmente eles paravam, mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então, por todo aí. dia era 1 hora para você ir da sua cidade até a cidade vizinha. E aí, a gente saía cedo, né? Porque o ônibus tinha que passar em outras faculdades, em escola. Então, por exemplo, a aula começava às 8, eu chegava lá às 7, 7h10. Entendeu? Então eu já ficava todo esse tempo esperando, né? E aí, o começo da faculdade de engenharia, É difícil. Aí a sua ainda teve mais esse problema da locomoção, 1 hora ou mais para você que você tinha que enfrentar diariamente. Sim, no começo da faculdade de engenharia civil é muito cálculo, né? Até brinco que é basicamente uma matemática avançada, né? Não é uma engenharia. Tanto que os professores, né, são todos formados em matemática ou física, né? Eu queria engenharia e eu não tive, né? Então eu já estava desanimada por estar lá, né? O ambiente me afetou demais. Nossa, o ambiente me derrubou totalmente. Eu ia lá, estudava, tentava passar, obviamente, né? Mas totalmente desmotivada. E foi uma coisa assim, acho que a pior coisa que eu fiz também foi não ter corrido atrás de estágio logo no começo, que foi uma grande falha minha, porque eu pensei, eu vou só no terceiro ano, porque eu já vou estar tendo matérias mais práticas e tal, mas não tem nada disso, você tem que correr atrás no estágio o quanto antes, porque a prática você só vai aprender no estágio. Então, fica até a dica aí para você que está ouvindo ou está assistindo. Começou a faculdade, já vai atrás do seu coordenador do curso, já vai ver, porque, por exemplo, na minha faculdade, o coordenador do curso era super bem relacionado, tinha, né, contato ali com grandes empresas, então, não estou falando, é uma garantia, mas se eu já tivesse lá no começo
conversado com ele, o que eu preciso fazer, como é que é, buscado orientação também, e isso teria me ajudado, porque, poxa, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso já ter alguma habilidade, eles já pedem, porque é um cara com anos de experiência, e ele era uma pessoa também ótima, muito acessível, então eu poderia ter ido conversar, né? Mas acabei procrastinando isso também. E foi uma faculdade muito teórica, nossa, totalmente. E assim, para você fazer os desenhos das plantas, né? Até depois do terceiro ano, que você disse que iam começar as matérias práticas, ainda era muita teoria. Até teve um pouco mais de... Aí falando de engenharia, mas umas contas, nossa, tudo no papel. Calcular viga, calcular pilar, tudo lá sentado calculando exercício que dava umas 3, 4 folhas, mas a gente vê uma viga, um pilar mesmo, nada, sabe? Estudando lá a resistência dos materiais, fazendo aí 1.001 exercícios, mas teoria, teoria, teoria. O que me ajudou foi no quarto ano, que teve um curso aqui mesmo em Polônia, mas era um curso de pedreiro, só que aí eu mais 3 meninas que faziam engenharia também, a gente foi fazer esse curso, e aí que a gente teve um pouco de prática disso. Contato com os materiais. Mas a gente também pegou um pouco de mão na massa mesmo, não tanto, mas a gente bateu massa lá, colocou o tijolo um em cima do outro, a gente sabe realmente, e ali a gente pôde ver, porque aí na faculdade eu estava tendo, uma viga, um pilar, como que calcula? Mas lá na prática eu te falou, isso é um pilar, isso é uma viga, e isso foi muito importante para mim, ver algumas coisas na prática. Aí quando eu chegava na faculdade eu entendia o que ela estava falando na realidade, né? Não era uma coisa abstrata totalmente, que eu estava calculando ali. Então, foi esse curso que me ajudou um pouco, que era engraçado, que era de sábado, né? E tava só... tinha os pedreiros e tinha as meninas da engenharia. Então, mas foi muito bom que a gente pôde aprender um pouco da prática. Porque, assim, no terceiro ano que eu fui procurar o estágio, foi uma coisa assim, gente, você pegar e enviar currículo para as empresas. Mas não adianta. Você tem que ter um network, você tem que conhecer alguém, você tem que, sabe, não adianta você enviar um e-mail sendo que a pessoa nem sabe quem é você, não vai dar em nada. Às vezes até tem um processo seletivo, você faz, mas você tem que ter um contato lá dentro. Com contato. Uma coisa que também faltou na faculdade, né? Porque para fazer as plantas, você precisa do AutoCAD, que é ainda o software mais usado. E lá a gente tinha estrutura, não é que não tinha computador, não tinha um software, lá tinha. Mas em 5 anos eu não tive uma aula de AutoCAD. Cara, são 5 anos, é muita coisa. Então aí eu tive que procurar um curso por fora no Senac, entendeu? Sim. Então, eu já tinha no terceiro ano que fiquei lá durante, acho que uns 3 meses. Eu tinha que ficar lá a tarde toda para fazer, sabe, pagar mais um curso por fora, porque naquela época, isso foi o quê? 2015, não tinha tanto curso online como tem hoje. Hoje, você colocar o AutoCAD, vão aparecer 1.001 cursos online. Aí eu fui. Falei, eu vou fazer um de AutoCAD porque é o mínimo que eu tenho que saber para procurar um estágio também, né? Para ter coisas no meu currículo. A gente teve aula de Excel na faculdade, então isso aí eu também não precisei procurar fora. Quando no quarto ano entrou um professor que, nossa, eu me identifiquei muito com ele. Ele dava a parte de saneamento básico, que foram sempre minhas matérias preferidas, só que infelizmente já estava tarde, né? Porque a gente até tentou ver, porque ele é um cara muito de querer fazer iniciação científica, de querer fazer projeto, e era na área que eu gostava. Só que infelizmente eu só fui ter aula com ele, né, já no final. E aí eu não pude aproveitar, sabe? Se eu tivesse tido um pouco antes, né, no começo do terceiro ano, eu teria feito, porque eu era muito assim, eu também não fui de correr atrás. Só que quando ele chegou, já incentivando a gente, aí eu me senti assim muito motivada, sabe? Eu sou muito assim, se alguém me puxar, eu vou. Tem que parar com isso, né? Tem que ser mais eu ir atrás, sabe? E ele estudou na Unesp, né? Ele fez mestrado lá, então eu já fiquei, meu Deus, ele vai me ajudar e tal, porque já que eu não fiz faculdade lá, eu poderia fazer uma especialização depois, né? E ele foi, inclusive, meu orientador do TCC, e foi um professor, assim, que me ajudou demais, demais. Infelizmente, a faculdade não tinha tanta estrutura, assim, pra gente, e também não tinha tanto tempo pra gente fazer projetos mais complexos. O meu TCC também não foi nada, assim, foi sobre uma estação de tratamento de água, mas foi mais um processo para eu estudar mais do que eu pensando num tema revolucionário para fazer um projeto, sabe? Era um assunto que eu queria entender a fundo sobre estação,
Eu visitei uma estação, queria explicar todos os processos, como que a água chega, todos os processos que a água passa. Então, foi algo mais, assim, pessoal, assim, que eu fiz um trabalho muito bom, mas não foi uma coisa, nossa, uma descoberta, sabe? Sim. Foi algo, né, entre aspas, simples, mas foi algo que eu me dediquei muito porque eu queria entender mais do tema, ver, nossa, é isso que eu quero fazer depois, é isso que eu quero trabalhar. Então, eu fiz meu TCC baseado em mim, sabe? Eu falei, poxa, eu vou ter que me dedicar tanto, então eu não vou fazer com algum tema assim só para falar aqui, porque a faculdade não tinha também essa coisa de uma abertura para grandes pesquisas e tal. Eu falei assim, aí eu vou ficar quebrando a cabeça para tentar fazer algo extraordinário, e sendo que eu não tenho estrutura para isso, eu vou ter que correr atrás sozinha. Eu vi só essa parte mais de como é o funcionamento da estação de tratamento de água e fiz o TCC em cima disso. Aí no último ano, né, que precisava do estágio, aí era obrigatório, eu acabei fazendo aqui na minha cidade mesmo, com um engenheiro aqui que eu já conhecia, e eu visitava obras, né, toda semana, mas não foi aquela coisa todo dia, aquela coisa no escritório mesmo, ou fazendo projetos, foi meio assim, mais porque eu tinha que fazer um obrigatório, então ele me ajudando, sabe? Então, por mais que assim, foi importante, porque eu visitei obras, vi na prática como é que estava sendo feito, mas não foi assim, ainda mais que foi só um ano, então acabou não sendo suficiente para eu me sentir, saí da faculdade, sou uma engenheira, né? Quando eu saí da faculdade, porque muita gente fala assim, por que você não foi ser engenheira aqui mesmo, né? Aqui em Polônia. Polônia é uma cidade de 6 mil habitantes. Né? Então é muito pequeno. Então já tinha esse engenheiro aqui que eu comentei, né? Que foi o que eu fiz estágio. Já tinha profissional aqui, e aqui a demanda é pequena. Não adianta eu querer abrir uma portinha aqui, um escritóriozinho para fazer uma obra aqui, uma reforma ali, sabe? Não era algo que eu via dando certo a longo prazo. Não tem para onde crescer. Então, eu continuei, mas aí eu fui atrás de processo de trainee, né? Isso em 2018, né? Que eu terminei em 2017. Aí eu falei assim, agora eu vou ter que ir atrás de trainee, atrás, né, de alguma coisa, porque eu não tinha um networking, né? E também não tinha feito estágio. Então eu pensei, no trainee é uma oportunidade de eu conseguir uma vaga, né? E aí o trainee você vai ter todo o acompanhamento, né? Para poder depois ser efetivado, né? Se você se destacar. Mas aí me inscrevi em vários, principalmente o da MRV, que é algo que eu queria muito, que é uma das maiores consultoras do país. Mas mesmo assim, porque eu nunca tinha me inscrito, não sabia como é que era o processo seletivo, tudo que você tinha que fazer, porque são várias fases, tem prova. Então eu sempre era reprovada, sei lá, na segunda fase, né? Eu não tinha assim um preparo. A faculdade que deveria não te deu esse preparo para você se inscrever, para você passar nos processos seletivos de estágio. Você entra no Instagram, tem muita gente ensinando sobre isso, muita gente fala, muitos vídeos, mas ainda não estava tanto, né? Anos atrás não tinha ninguém, né? Essa grande produção de conteúdo que você tem hoje não tinha tanto naquela época, principalmente agora com a pandemia, né? Hoje você tem muito mais, muita gente começou a empreender, muita gente produzindo conteúdo, e aí eu estava muito perdida, sabe? Até que foi interessante essa história, porque às vezes a gente não espera que uma conversa vá mudar a nossa vida, né? Então, foi um dia, em 2018, eu viajei, em agosto, no começo de agosto, eu viajei com a minha família para Natal, até que uma amiga minha do cursinho, a Jéssica, ela veio me oferecer uma viagem para o Hopi Hari, assim, totalmente do nada, aleatório. Eu tô com uma vaga aqui na excursão, você não quer para a gente fechar a van e tal? Aí eu falei, nossa, Jéssica, mas eu já tô viajando aqui, tô gastando, não vai dar. Mas ela tinha se formado em arquitetura, né, isso também em 2017, né, ela se formou na Unip também, só que eu vi que ela tinha virado corretora de imóveis. E aí a gente não tinha conversado, né, nos últimos tempos, aí eu só de olho ali, aí ela postando coisa, virou corretora e tal. E aproveitei que a gente estava conversando, perguntei, Jéssica, você virou corretora? Como é que funciona e tal? E aí a gente começou a conversar. Aí eu perguntei, é difícil? Ela falou assim, não, tô lá na MRV, tá tendo vaga. A única coisa é que você tem que, para ser corretor de imóvel, você tem que fazer o curso técnico, né, que é
técnico de transações imobiliárias. Mas é um curso técnico, é um ano só, é online, porque assim, o corretor de imóveis, ele tem o conselho, né, o Cresce, e tem muita fiscalização. Então, você tem que estar pelo menos, por exemplo, quando você se inscreve no curso técnico, você recebe até um crachá e você tem que estar com ele, porque se a fiscalização for lá no plantão, você não é corretor formado e nem está como estagiário, você é multado. É uma fiscalização bastante forte. Então, assim, para você começar, você já tem que se inscrever no curso. Aí eu conversando com ela, eu gostei. Aí ela me passou o contato, né, do gerente dela. Ela falou assim: vai lá conversar, conhecer como é que é. Né? Foi uma conversa totalmente E ela assim. estava trabalhando como corretora na MRV, a mesma empresa que você queria ir como engenheira. Isso. Aí eu falei, nossa, uma oportunidade, né? Nunca tinha ido lá. Era engraçado porque São José do Rio Preto eu sabia andar muito pouco, né? Ali no centro e onde era a minha faculdade. E São José é uma cidade grande. A MRV ficava lá, fica, né? Fica longe. Nossa, uma demora de ônibus. Aí lá fui eu. Eu nunca tinha ido, não sabia como é que funcionava nada. Aí fui lá ter a entrevista, não tem muita exigência. Basicamente, você tem que ser bom comunicador, porque você vai vender, Uhum. né? Mas a MRV, ela te dá treinamento, ela Capacita as pessoas, né? facilita. Então, tinha um programa também de você ter um corretor do seu lado para te auxiliar nas duas primeiras vendas, que às vezes você ainda está com dúvida, até mesmo no atendimento ao cliente, você explicar tudo, porque são muitos apartamentos, então a pessoa quer às vezes saber mais detalhes. Como é que vem o apartamento? Que piso que vem? Como é que é? Então, às vezes, alguns detalhes que a gente, no começo, não pegou ainda. Eu fui contratada. Aí, eu me inscrevi no curso técnico de transações imobiliárias e comecei a fazer. O curso tem bastante coisa, são 17 provas, assim, em um ano. Um ano. São bastante matérias, assim, é bem legal. Eu vejo que alguns corretores acabam não aproveitando tanto, porque fazem assim, eu só quero aqui o diploma para poder ser corretor. Mas tem bastante coisa até de parte de direito imobiliário, tem parte de matemática, de português, é um curso bem legal. Só que às vezes a gente acaba passando por cima porque a gente está mais focado no trabalho, né? Sim. Na MRV também eu tive bastante Fico vendo se suporte. você nunca passou por isso, né? Na MRV eu tive até, acho que não tinha nem um mês de trabalho, a gente teve um curso de 3 dias bastante intensivo, falando de toda a empresa, mostrando para lidar também com objeção do cliente, como atender. Foi até uma engenheira lá explicar um pouco mais de como é que funcionava as obras, fala assim, se vocês quiserem ir lá também conhecer um pouco mais, porque perto da empresa tinha também um prédio que estava sendo construído. Sabe, vocês são sempre bem-vindas, me procura, né, que eu mostre a obra para vocês, para depois, né, vocês saberem como mostrar para o cliente. Então, foi assim, foi algo que eles ajudam, sabe? Mesmo você entrando sem saber, eles te dão um preparo para você conseguir vender. Então, aí eu comecei, né, na MRV, isso lá em setembro de 2018, indo todo dia, viajando, né? Porque eu nunca, sempre quis mudar para São José do Rio Preto, mas nunca mudei, gente. Fiz cursinho, faculdade, trabalhei, mas nunca consegui. Então, até com o trabalho, você ia diariamente. Diariamente. Porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Mas, gente, você trabalhar, você se manter, você precisa ter uma renda muito garantida, né? E corretor depende muito das vendas. Sim. Então, não é que aquela coisa, eu tinha o fixo todo mês garantido. É uma coisa instável. Eu tenho que. Então, eu sempre tive essa preocupação: será que eu vou conseguir me manter? Porque para eu ir para lá, aí depois, 3 meses, voltar para casa de novo, falei, não compensa, né? Eu vou tentar me estabelecer e depois Um dilema eu. em São Paulo. É difícil, gente. As pessoas aqui, né? Porque muita gente faz essa vida, né? De viajar, porque aqui em Polônia não tem, né? Muita questão de emprego. Aí as pessoas, nossa, muda para lá, tão mais fácil. Mas financeiramente, né? Você tem que ver se é viável. Então, é mais fácil na questão de locomoção, né? Mas financeiramente. Mais financeiramente. E em 2019, porque assim, a Unesp, a parte de mestrado deles, parte de engenharia, mais de materiais, eles todo ano faziam um evento, um dia de palestra lá, uma tarde. Gostava muito, né? Principalmente que a Unesp organizava, porque na Unesp Ilha Solteira são 2 áreas de mestrado. A parte de materiais, né, materiais de construção, e a parte de saneamento básico, que é a parte que eu queria. Aí eles foram fazer um evento em 2019, numa faculdade lá, isso era maio, né?
E eu tava trabalhando na MRV, tava bem lá vendendo os apartamentos. Eu encontrei um menino que estudou comigo. Ele me falou assim, porque eu tô lá em Ilha Solteira fazendo mestrado como aluno especial. Aí eu falei, aluno especial? Mas como é que é? Porque assim, eu tinha meio, como eu me envolvi com corretora, eu não tinha ido atrás de uma especialização como engenheira. Só que aí nesse dia do evento, o cara me explicou assim, quando eles abrem o processo seletivo para a prova em si, depois eles abrem o processo para aluno especial. E você só precisa se inscrever. Você vai mandar o seu diploma, né, os documentos, e vai mandar porque eles têm o currículo, mas é o currículo acadêmico. Então, o que eles vão considerar? Palestras que você participou, artigos que você escreveu, congressos. Então, né, na parte acadêmica, é isso que eles levam em consideração. Então, você tinha que mandar tudo isso para poder se inscrever. Eu nunca tinha ouvido falar, porque eu também não tinha, acabei deixando de lado. Eles avaliam o seu currículo ao invés de avaliar o seu desempenho na prova. Porque para aluno especial, porque o que é o aluno especial? É porque, assim, o processo do mestrado, como são só 2 anos, porque, assim, na faculdade, você, ao longo da faculdade, escolhe um orientador para fazer o TCC. No mestrado, como são só 2 anos, você já entra com um orientador. Tem a prova, mas você já tem que ter o pré-projeto, né, do seu TCC pronto, falar assim, eu vou falar sobre esse tema aqui, o meu orientador vai ser esse. Mas eu nunca estudei na Unesp, então como é que eu ia ter acesso a professor para ele ser meu orientador para eu fazer um pré-projeto? Então o aluno especial serve para isso, que você se inscreve, você pode fazer de 1 a 2 matérias, aí você vai para a faculdade, conhece os alunos, conhece os professores, e aí você, dentro da faculdade, você consegue os contatos, e aí você vê um professor que se identifique, o professor que tem disponibilidade, e aí sim você consegue encontrar um orientador, e aí sim fazer seu pré-projeto, porque não é só a prova, entendeu? Se fosse só a prova dependesse só de mim, legal, mas não adianta eu tirar uma super nota na prova se eu não tenho orientador com projeto. Sim. Então eu não vou conseguir ser admitida. Eu falei, nossa, que legal, eu vou ficar atenta e vou me inscrever. Mas se eu não me engano foi em julho as inscrições. Eu me inscrevi em 2 matérias, que eu falei, já vou aproveitar, né? Que aí eu conheço, né, mais de perto 2 professores, e eu tenho mais chance, né, de conseguir convencer algum ser meu orientador. E eu me matriculei numa matéria que era toda quinta e numa matéria que se chama condensada, que é quando você condensa as aulas em 2 semanas, o dia todo, e aí você não precisa ficar indo toda semana, né, que é mais fácil para quem, tipo, só vai fazer aluno especial, aí você tem aquelas 2 semanas de aula que te compromete, mas depois, no semestre, você tá livre. Foi em agosto, eu lembro, né, e nossa, para mim, a Unesp era um sonho tão inalcançável que quando eu fui para lá, te juro, nossa, e era agosto, estava um frio. Quando eu cheguei no campus mesmo, eu até chorei. De verdade, eu me emociono falando isso porque era muito um sonho da minha vida, sabe? Tá ali, sabe? Falando, cara, mesmo como aluno especial, você fala, poxa, mas você nem estava dentro ali, mas era muito inalcançável para mim. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu tô aqui dentro. Agora, tipo, é muito mais fácil. Porque era muito um sonho, porque eu sabia que eu ia encontrar um ambiente de pessoas, assim, que eu ia ter muitas oportunidades de pesquisa. Então, eu falei, nossa, aqui eu vou me desenvolver muito. Eu já tinha essa certeza. Aí, né, nessa primeira vez que eu fui, eu fiquei 1 semana, né, porque era para matéria condensada. E aí conheci professor, conheci os alunos. Nossa, eu gostei de tudo. Achei tudo lindo, tudo maravilhoso, mesmo tendo sido muito puxado, porque foi uma semana muito intensa, aula o dia inteiro e tal. E, nossa, e eu não estava acostumada, né, porque eu tinha parado de estudar, não tinha mais esse ritmo. Eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero, adorei. Nossa, foi bem puxado, muito difícil, mas eu gostei, eu me identifiquei muito ali, sabe? O professor com as pessoas, eu falei, nossa, tipo, eu já fiz amizade ali mesmo, então eu me senti muito acolhida no ambiente. Depois eu tive a outra aula, que era toda quinta-feira, e você vê como é que eu queria estar lá. Ilha Solteira é uns mais de 200 quilômetros daqui, e como eu tinha que ir toda quinta-feira, eu pegava o ônibus 8 horas para chegar lá meio-dia, aí eu almoçava lá na faculdade, a aula começava às 2, e até às 6, aí eu pegava o ônibus 6h30 e chegava em casa umas quase 11 horas da noite. Eu passava muito mais tempo no ônibus do que dentro da aula. Eu viajava amanhã e à noite só para ficar lá aquele período da tarde para poder ter aula. Mas, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, a aula era do professor, aquele professor famoso que é o professor mais difícil, que dá nota baixa para todo mundo, sabe? Aquele carrasco. Sim. Ele me ajudou muito porque ele me cobrava. Sempre foi uma pessoa assim, você tem que cobrar. Então, como eu era cobrada ali, eu fui me desenvolvendo, eu fui melhorando. Por exemplo, quando tinha
apresentação de slide. Ele falava assim, semana que vem vocês apresentam aí de 5 a 10 minutos, tema tal. Aí você fala, meu Deus. Nossa, eu ia apresentar lá o slide nervosa, ele falando assim, eu tô aqui no fundo, essa letra aí do slide, eu não tô enxergando nada. Aí você falava, nossa, meu Deus. Entendeu? Ele é uma pessoa que cobrava, então você ia melhorando, sabe? Slide era uma coisa que eu fiz acho que umas 2 vezes na faculdade para o meu TCC, né, para apresentação. Então, eu via o meu desenvolvimento, porque, Puxava. claro que eu ainda estava muito atrás, mas aquele ritmo de sempre estar estudando, eu fui recuperando naquela época. Nossa, eu adorei tudo. Falei, não, é aqui que eu quero. Eu gosto mesmo dessa área de saneamento, porque por aqui, pela região, não tem muitas especializações na área de engenharia. Tinha a de segurança do trabalho, tinha uma também de cálculo estrutural, mas eram também em universidades particulares. Então, poxa, eu já vinha de uma faculdade particular, aí tem que pagar uma especialização também. Aí eu falei, nossa, tipo, na Unesp era de graça. E como era mestrado acadêmico, eu tinha a possibilidade também de ganhar bolsa no processo seletivo, eu fosse uma das primeiras. Então, eu falei assim, eu ia estudar e ainda ganhar bolsa, e aí eu poderia me manter lá em Ilha Solteira tranquila, porque Ilha Solteira é uma cidade muito universitária, então tem muita república e tal, então ia ser tranquilo. Nesse meio tempo eu continuei trabalhando na MRV, né, foi algo que, como eu tive mesmo só uma semana que eu fiquei lá direto, depois era só de quinta-feira, eu consegui conciliar lá, porque lá não era carteira assinada, então não tinha essa responsabilidade, você tinha que bater ponto de tal hora a tal hora, era só contratado mesmo. Para o processo seletivo de 2020, né, para entrar em 2020, né, no final de 2019, eu não consegui um orientador ainda. Eu fiz a prova para ver como é que era, mas não tinha conseguido. Aí eu falei, em 2020 eu faço matéria como aluno especial novamente. Falei assim, vou escrever em matérias com professores diferentes para poder, né, ter mais contato. Agora vai ser um pouco mais fácil, né? Que eu já conheço lá, eu já estava mais inserida, né? Ali no ambiente. Eu lembro que terminei o meu curso o técnico de corretora de imóveis, né? Que era online, então isso também não me atrapalhou. Quando você se forma, né? Você tem que pegar a carteirinha do Cresce e você tem que ir em São Paulo. Então tem toda uma cerimônia para, entendeu? Não tem outro lugar, não pode ir lá e pegar, você tem que ir numa cerimônia com corretores de todo o estado. Você é obrigada, né? Caramba, eu não sabia disso. Inclusive, Todo corretor do Brasil tem que ir a São Paulo depois para tirar o crédito. não, geralmente é na capital de cada estado. Ah, entendi. Aí do estado de São Paulo todo mundo tem que ir lá. Se eu não me engano, é na Assembleia Legislativa, ele fica em frente ao Parque do Ibirapuera. Lembro que nesse dia, que eu não sabia que era lá do lado, né? Eu até quis passear lá, falei, aproveitar, né? Nunca vai a São Paulo, mas o Parque do Ibirapuera é muito grande, gente. Então, ou vão com o tempo, porque senão vocês se atrasam. Acontece igual eu, que eu quase me atrasei. Fui lá, passei um dia em São Paulo, só que aí, isso era na sexta-feira, né? Aí na semana seguinte eu já ia voltar às aulas da Unesp e eu me inscrevi para outra matéria condensada, né? Que era a semana inteira de novo, mas aí você já matava a matéria, né? Depois não precisava ficar indo. Só que aí já estava começando a questão do Covid. Isso ali era março de 2020. E aí eu lembro que eu fui para passar o fim de semana, que eu já tinha feito amigas lá, né? E Ilha Solteira é uma cidade com prainha, tanto que tem, né, a hidrelétrica, lá tem um rio, tudo. Aí fui, aproveitei tudo. Eu tive uma semana, nossa, foi muito puxada de aula, muito puxada mesmo. Teve que apresentar trabalho, teve prova, tudo assim, uma semana de aula, não dava nem para você respirar. Assisti aula o dia inteiro, tinha que chegar, eu tinha que ir na casa da minha amiga, né, que eu estava ficando naquela semana, e estudar mais ainda. Nossa, foi uma loucura. Eu falei, gente, por que eu me inscrevo em matéria assim? Não, eu quero adiantar as coisas, mas é uma semana muito ferrada. Só que aí eu lembro muito, cara, eu tenho muito essa lembrança, porque como eu estava lá, na sexta-feira, quando terminou as aulas, a professora, nossa, olha, o Covid está piorando, acho que na Unicamp já suspendeu as aulas, acho que aqui na Unesp vai suspender também. Então, vocês ficam atentos, né, que na semana que vem já começam as outras aulas, porque eu acho que vai passar a ser online. Eu lembro que eu até aproveitei para pegar 2 livros que caíam no processo seletivo, porque lá você pode ficar renovando na biblioteca, não tem limite. E os livros estão aqui ainda, desde o ano passado, Os livros estão aqui, 2 livros. Só que aí, tudo online. Meu Deus. Eu fiz uma aula que eu tinha me inscrevido, né? Fiz online, isso, né, no primeiro semestre de 2020. E foi uma aula bem legal.
Só que aí, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Ali em outubro de 2019, inclusive, foi uma época que eu estava na Unesp, num dia bem que eu estava na Unesp. Um corretor que eu tinha conhecido na MRV, ele saiu e foi ser gerente em outra empresa. E aí ele me ligou me propondo para essa outra empresa. Aí eu falei, me achei a pessoa com network. Porque eu falei, nossa, ele tá me chamando, eu não preciso de nada, não preciso de nada. Entrevista, entregar currículo, não preciso de nada. Tá vendo, gente, como é importante o network? Porque o cara já me conhecia meu trabalho, falou assim, tô precisando de corretor aqui, virei gerente aqui agora, aqui a gente vem de casa e tal, você não quer vir para cá? Aí eu gostei da proposta e fui para outra empresa. Eu fui assim, gente, não precisei enviar nada, comprovar nada. Ele sabia, né, que eu já tinha me formado, né, já era corretora formada. Então, simplesmente eu fui para outra empresa por assim, porque o gerente, por causa de uma ligação que ele me fez. Legal. E aí essa empresa, porque falou assim, nossa, mas saiu da MRV, só que estava naquele momento um pouco, era na verdade um dos concorrentes mais fortes da MRV, porque era casa. Então, porque as pessoas ainda preferem casa, né, do que apartamento. Por mais que o apartamento saia muito, a gente vende no Minha Casa Minha Vida, né, que agora mudou para Minha Casa Verde e Amarela. Mas enfim, que é pessoas com renda ali mais em média de R$ 2.000. A casa estava saindo muito, claro que a MRV estava saindo também, é uma empresa muito forte, mas a casa estava vendendo mais. Aí eu falei assim, vou mudar de empresa e fui para essa outra que chama BRN Par. É uma empresa ainda nova em São José do Rio Preto, uma empresa de Araras. Aí eu falei assim, eu continuo trabalhando, juntando aí meu dinheiro, mas eu quero ir para a Unesp. Aí veio 2020, trabalhando na BRN Par, fazendo lá as aulas online. Aí o processo seletivo do meio do ano também não deu, né? Que, como é que eu vou fazer com um orientador? Mas teve uma questão de problema de bolsas também. Como é que você ia fazer o networking se estava online, né? Porque o governo cortou verba e tal, então eles estavam esperando, parece que só no final do ano, quando os alunos se formassem aí, que ia liberar as bolsas desses alunos para poder ter novos, então estava toda essa coisa assim. Eu falei assim, mas tudo bem, eu continuo, né? Ainda mais que vai ser online, vou me inscrever em outras matérias. Aí eu falei assim, nossa, gente, daqui a pouco dá o tempo do mestrado dos 2 anos e eu tô aqui com uma especial ainda, né? Com a pandemia não teve jeito. Eu fiz no segundo semestre, né, do ano passado, eu fiz eu fiz só uma aula que era uma vez por semana, né? Fiz, era online, foi bem tranquila. E eu até tinha visto com o professor, porque assim, eles também dão preferência para os alunos que já estão na faculdade, né? Então, muitas vezes o aluno fez o TCC com o professor e ele quer fazer mestrado, ele já vai pegar o mesmo orientador. Então, isso acaba. São poucos professores, então acaba tendo pouca disponibilidade, porque muitas vezes o professor só tem uma vaga. Claro que ele vai dar preferência para o aluno que fez a faculdade, que ele já conhece. Essa é a maior dificuldade de fazer o mestrado, não é a prova. Porque a prova, você tem lá a matéria, você pega, senta, estuda. Entendeu? A maior dificuldade realmente é você encontrar o orientador, quando você é de uma faculdade diferente. Eu conversei com esse professor que eu fiz a aula, né, no segundo semestre ano passado, ele falou assim, olha, para esse processo seletivo eu já tenho um aluno, mas para o meio do ano de 2021, vamos ver, porque como está em pandemia também, aí a gente tenta, que aí eu posso ser seu orientador, vamos conversando, vamos mantendo contato, vamos ver esse ano. Aí para esse ano, eu ia, lá na Unesp, tinha um professor que eu tinha baseado muito o meu TCC no livro dele. Então, quando eu vi que, meu Deus, esse ano ele ia dar aula, porque ele dava aula lá, mas não era todo semestre. E nos 3 semestres que eu fiz, não tinha dado certo de abrir a matéria dele. Para esse ano ia abrir. Eu falei, não, mesmo online, o cara é o cara. Tipo, o livro dele para mim foi o melhor, mas foi uma decepção tão grande, porque assim, tem que ter um número de inscritos mínimos regular, que aluno regular é quem já fez o processo seletivo, tá mesmo no mestrado, mas não deu a quantidade de alunos regulares necessária, então não abriu a matéria. Até abriu a possibilidade da gente se inscrever em outras matérias. Eu até mandei um e-mail para uma professora para ver se eu podia me inscrever na matéria dela, só que ela não me respondeu. Eu falei, quer saber? Eu não vou me inscrever em nada, esse negócio dessa pandemia não passa nunca, nem sei como que vai ter finalmente processo seletivo. O ano passado, que eu comecei a gente, né, muito home office também, eu comecei a acompanhar mais coisas assim de marketing
pelo computador, né? Eu era uma pessoa, eu sou ainda a pessoa do Facebook, porque os jovens de hoje não usam Facebook. Eu tinha um Instagram profissional, que eu tinha até feito para fazer propaganda, isso ainda quando eu estava na MRV, só que aí com a pandemia que eu comecei a mexer no Instagram. E aí que eu fui conhecendo mais pessoas, eu nem sabia que tanta gente produzia conteúdo no Instagram, eu fiquei bem chocada quando eu vi. Foi inclusive quando eu até comecei a seguir pessoas que falavam sobre oportunidades internacionais, eu até sonhei por um momento assim, eu falei, nossa, se eu fizer um mestrado na Unesp, aí eu posso depois fazer um doutorado fora do país, olha quanta oportunidade que tem. Não, você vê como que a coisa saiu totalmente, né? Eu Começou já a estava com um sonho. famoso, Lucas Nuzeu, né? Eu conheci o Tomoda, eu falei, meu Deus, quanta oportunidade, não é que dá? Mas aí eu falei assim, eu passando na Unesp vai ficar mais fácil ainda, porque a Unesp tem a parceria e tal, e eu já tendo um mestrado, porque meu currículo acadêmico não era bom, né? É que na Unesp, tipo, ao contrário do vestibular, o mestrado não é tão concorrido, né? Mas não é que é zero concorrência. Tem, claro, mas é o quê? 2, 3 por vaga, enquanto no vestibular é muito mais. Aí eu já começo um monte de plano, né? Não, que eu vou me dedicar na Unesp, eu vou fazer artigo. Não, tudo em 2 anos, né? Eu falei, nossa, que tanta coisa, né? Peraí, então. Então você tinha decidido que não ia se inscrever de novo por causa daquelas muitas incertezas da pandemia, mas quando viu as oportunidades de fora, você falou assim, não, eu vou tentar ainda entrar no mestrado. Eu tava com isso na cabeça. Eu falei assim, vou continuar em contato com o professor, porque cada professor tem uma área mais focada, né, ali no saneamento básico. Vou ver exatamente qual é a área dele e ver assim, o que a gente pode trabalhar em cima disso. Já mantendo o contato que eu já tenho com ele, tem WhatsApp, tudo, marcar a reunião. Porque o que aconteceu? No final de 2020, ele teve um problema de saúde, problema sério, assim, sabe? Então eu falei assim, não, vou dar um tempo, mas vou continuar porque eu gostei muito da matéria dele. Só que nesse meio tempo, vendo um monte de coisa na internet, eu também, às vezes, eu ficava assim, porque por mais que eu quisesse muito, eu falei, nossa, quando que eu vou começar a ganhar dinheiro de verdade? Porque com a pandemia, vender casa, principalmente para esse público de Minha Casa Minha Vida, ficou muito instável. E aí eu queria uma coisa garantida, sabe? Aquela coisa, por mais CLT, mas sabe aquela coisa de chegar, que seja R$ 2.000, mas todo mês está ali? Tipo, eu me lasquei de trabalhar o mês todo, mas está ali. E eu nunca tive isso. Aí, por mais que eu pensasse, nossa, aí eu vou ter que estudar tanto, e será que isso... Claro, a gente não tem garantia na vida, mas é porque é um esforço há tanto tempo, e nossa, aí eu vou ter que estudar mais 2 anos, aí eu vou ter que ir para lá, e eu fiquei muito em dúvida, por mais que eu gostasse dessa área acadêmica, se era isso realmente que eu queria. Acompanhando o Instagram, que eu descobri essa coisa, né, de comunidade, que é aí que eu entrei para NC, né, que foi onde a gente se conheceu, porque eu não conheço, gente, eu conheço muito poucas pessoas. Eu ainda conheci mais gente quando eu na faculdade e quando eu comecei a trabalhar, porque, meu Deus, eu fico muito aqui em Polônia. Então, não. Entrou para a NC por causa daquele pré-lançamento que eles fizeram com o pessoal dos intercâmbios, se não me engano, foi o Lucas. Foi isso? Não, eu entrei antes, mas foi porque em dezembro o Luca ele fez uma chamada assim, mas se eu não me engano era sobre gratidão, mesmo o ano 2020 sendo do jeito que for. Aí a gente fez até um grupo no WhatsApp. E aí foi só uma call para debater mesmo, não tinha nada de comunidade, não tinha nada. Só que aí o povo desse grupo, ele colocou na comunidade também. Entendi. Legal. Então foi muito assim, eu nem sabia. Ainda mais que no final do ano eu acabei viajando. Eu entrei no primeiro lançamento da NC. Você entrou no zero. No zero. No Só que, né, menos um. eu nem sabia negócio de Discord. Eu falei, gente, o que é Discord? Mais um. Eu também só Porque eu baixei lembro no NC. antes que eu não sei para quê. Porque eu tinha entrado em outra comunidade, eu tive que baixar o Telegram. Eu falei, nossa, eu já tive que baixar o Telegram, agora é Discord, cada um vai ser num lugar. Facebook. Por que não faz. Gente, Facebook. Aí eu entrei, só que no começo eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. Inclusive, no começo de janeiro, eu tinha viajado para casa da minha avó. Eu nem tinha, né? Só estava ali no 3G, que aqui que a gente no interior, assim, lá também é 3G ainda, né? Na capital aí tá quase no 5G. Aqui ainda se chama 3G, porque a internet. Eu também moro no Aí, interior, aqui também é 3G. 3G.
5G? Daqui a pouco tá no 7, eu acho que a gente vai continuar chamando 3G, né? Porque ficou 3G, então é o costume. Aí, aos poucos que eu fui começando a interagir mais e tal. Eu falei, nossa, gente, essa ideia é genial. Porque aqui eu vou vou conhecer as pessoas, vou conhecer gente de tudo que é lugar. Inclusive, eu conheci o Sam, que, cara, eu jamais imaginei que eu ia conhecer alguma pessoa de Rondônia, que é onde a minha avó mora. Conheci a Luísa também, que é de Rondônia, que é lá perto de onde a minha avó mora. Eu falei, meu Deus, até gente de Rondônia eu conheci. Você se conecta com várias pessoas. E aí eu fui descobrindo esse mundo digital, porque a gente já falava na empresa questão de anúncio, porque a gente já recebia lead, isso, né, como corretora de imóveis, eu já recebia os leads. Mas era um processo assim, lá em Araras, eles fazem um anúncio, eu tenho marketing, mas aqui em São José do Rio Preto, a gente só recebe, entra em contato e busca a venda. Então, eram coisas separadas, não tinha esse contato, assim, entre como que era feito o marketing da empresa e tal. Então, eu não entendia de nada disso. Você Eu só faz parte recebia, do processo de vendas. só não parte do processo de venda. Aí eu comecei falei assim, nossa, tráfego pago, preciso aprender sobre isso. Até porque eu falei assim, com isso eu posso também, vai me ajudar como corretora e eu posso fazer para outras pessoas também. Sim. Perfeito. Aí eu até comprei o curso do Sobral, né, para poder aprender mais. Não sabia nada, nem como fazer, o que era BM, como é que fazia. Aí comecei a aprender. Só que aí, indo na comunidade, eu falei, nossa, no digital tem muitas oportunidades, muita coisa que eu poderia fazer. Aí, como eu não estava tendo mais esse contato direto com a Unesp, eu fui um pouco desanimando, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, eu amo essa parte, amo engenharia, né? Jamais vou me arrepender de ter feito engenharia, mas acho que talvez nesse momento não esteja fazendo tanto sentido, né? Talvez eu precise trabalhar com outras coisas, sabe? Seria interessante trabalhar, ver outras coisas que eu possa gostar também, me descobrir. Agora eu estou em 3 comunidades, né? Que agora quer fazer network, quer conhecer todo mundo. Mas aí Sobral, antes. não sei qual que é a outra. Não, dado Sobral eu nem considero, porque assim, comunidade, por mais que eu considero como a ANC, porque tem mais a interação entre as pessoas. Tem. Você conversa sobre qualquer coisa, por mais que a gente, né, a gente pode conversar Sobral é uma sim. parada mais técnica, mais de trabalho. Você joga lá para poder dúvidas de trabalho, Você não pode. ajuda. Por exemplo, na questão da ANC, a gente tem um grupo paralelo no WhatsApp. Uhum. Então, por exemplo, na do Sobral não pode nada, é tudo ali, né? Você não pode nem. Aí que foi a primeira que eu entrei, que é a Skyrocket, que é a comunidade do Maurício e do Murilo. O Maurício, ele fala sobre intercâmbio também, mas mais voltado para a graduação, que ele está estudando lá nos Estados Unidos. E o Murilo é o cara do tráfego pago, e ele é que mais está na comunidade. Eu até já ajudei ele a subir campanha, que ele me deu essa oportunidade, que eu falei que eu estava estudando sobre tráfego. E me deu assim uma oportunidade de conhecer muita gente. Foi a primeira comunidade, foi ali que eu entendi o conceito, o que era uma comunidade. Inclusive agora eu vou ser embaixadora da Skyrocket para ajudar as outras pessoas que estão chegando. Legal. Porque eu estava desde o começo. Então conheci muita gente legal, muita gente que, cara, você pode ter certeza, ano que vem já vai estar tudo embarcando para os Estados Unidos estudar. Inclusive, só você mesmo que não quer ir para lá, né? O resto todo mundo quer. Eu falei, gente do céu, só. Mas vamos lá visitar. Sua mãe e seus irmãos lá já estão me convidando. Enfim. Aí depois eu entrei na NC, porque a Skyrocket é mais voltada só no desenvolvimento pessoal. Agora a NC já é mais. Já tem pessoas empreendendo, que querem empreender ou empreendendo. Aí eu falei, nossa, aqui eu vou conseguir um contato para trabalho. Então eu estava sempre de olho. Será que alguém já tem algum negócio, alguma coisa, está precisando? Aí o primeiro que eu entrei em contato foi o Matheus, que ele tem o perfil de futebol. Ele estava assim com muitos planos, só que no momento ainda não conseguiu sair do papel, porque ele está criando uma marca de roupa, tem uma assessoria para jogadores de futebol, mas é mais para campeonato de base, e aí é algo que ainda não voltou aqui no Brasil, né? Só o profissional. Então o perfil lá estava meio parado. Aí eu comecei a postar algumas notícias de futebol, comecei a postar assim, tem jogo hoje, por exemplo, hoje tem Corinthians e Palmeiras, aí eu posto lá no Stories, quem ganha hoje? Clássico no futebol brasileiro. Aí postando alguma coisa assim para
poder movimentar o perfil. E aí eu postava, fazia as artes, que também não era muito difícil. E aí depois o Luca falou que na NC já estão até montando uma agência e tal, que a gente já juntou sócio. Aí eu já fui atrás de você. Aí eu falei, não, quando que vai abrir vaga, que eu quero participar? Aquelas ideias, eu não sabia nada, né? Mas eu falei, não, mas eu aprendo. E eu estava muito assim, confusa, porque como eu não tinha tido ainda uma oportunidade de tráfego, que eu com zero experiência, vai ser mais difícil. Porque assim, a questão é que todos os outros serviços, você consegue, tipo, falar assim, eu faço um mês de graça aqui. Só que no tráfego a pessoa vai ter que investir na plataforma, né? Por mais... Não tem como ser 100% de graça. Entendeu? Aí eu falei, nossa, deixa eu me envolver aqui com outras coisas, com as pessoas, que aí, quem sabe, eu posso até entrar, por exemplo, conhecer alguma pessoa que faz tráfego e está precisando de um auxiliar. Aí eu posso entrar, né? Não diretamente com, né, a pessoa dona de uma loja, dona de um comércio. Mas você vê como é que são momentos ali que mudam, né? Do mesmo jeito lá, quando eu conversei com a Jéssica, que eu nem... Foi uma conversa totalmente aleatória. Aí, a partir dali que eu virei corretora de imóveis e que minha vida foi para outro rumo, eu mandei mensagem para você, né? Falando que estava precisando de alguma coisa. Aí você falou que estava precisando de alguém que editasse vídeo. Aí eu, meu Deus, eu nunca editei vídeo na minha vida. Eu disse, não, eu edito. Foi algo assim, uma conversa, algo que eu, tipo, procurei saber novamente, né, sobre a agência. Pronto, entrei na geração Z, assim. Comecei a editar os vídeos, não sabia nada. Eu simplesmente coloquei no YouTube, tipo, software para editar vídeos. Aí eu baixei um que é muito bom, inclusive, que é tão mais fácil que o Adobe, tão mais leve, abre rápido, fecha rápido. É mais complicado, né? Mas Eu gosto muito dele. também estou me desenvolvendo melhor agora no Premiere, mas na hora que você começa a explorar ali, quanto mais você aprende, mais você vê a capacidade que ele tem do Porque são muitas funções, né? Exatamente. Então, eu até, inclusive, eu costumo, por exemplo, quando eu tenho que pegar o podcast de 1 hora, eu corto no outro para não ter que ficar jogando esse vídeo de 1 hora no Adobe, entendeu? Aí primeiro eu corto, eu tenho que editar esse trecho de 10 minutos. Aí eu corto primeiro, aí eu jogo só esse trecho de 10 minutos no Adobe, que aí ele já carrega mais rápido. Entendi. Qualquer vídeo que você vai baixar do Adobe, meu Deus, 500 MB. Mas aí, tipo, eu já trabalhava com o Matheus, entrei na geração Z, comecei a trabalhar com edição de vídeo, mas meu interesse é fazer de tudo um pouco nessa agência, que eu quero cuidar da parte de conteúdo. Eu vejo um potencial muito grande na geração Z, de verdade. Eu considero a geração Z minha agência também. Eu confio muito em você, Luca, e eu sei que você quer muito que a geração Z dê certo. Então, eu quero, tipo, muito estar com você nesse projeto. Eu sei que tudo que você está fazendo é para a geração Z, tipo, decolar, que você, tipo, vai para Link, que eu sei que você vai, então, que você vai aprender muita coisa lá, então vai ser muito importante para a geração Z. Eu falo, cara, tem muito potencial. Tudo que eu leio, tudo que eu estudo, eu estou muito focada mesmo em trabalhar com a geração Z, para a geração Z crescer muito, e eu fazer assim... não, mas de verdade, assim, porque você confiou em mim, mesmo eu não sabendo, e isso, assim, me deu um gás que eu estava precisando muito, sabe? Tem a questão da cobrança também, que não que você seja uma pessoa que me cobra, assim, o tempo todo, mas eu tenho a responsabilidade, assim, poxa, eu tenho que editar o vídeo pro Luca. Aí, às vezes, alguma coisa não dá certo, eu falei, nossa, o vídeo está atrasado. O Luca não me cobrou, mas eu sei que ele está esperando esse vídeo, e o vídeo aqui, porque às vezes o programa fecha do nada, eu editei, aí ele não salvou, eu tenho que fazer o processo todo de novo. Nossa. Mas tá indo, tá dando certo. E eu tô muito feliz, sério, de estar na geração Z. Inclusive, é uma coisa interessante, porque eu nunca tinha pensado em mudar para São Paulo. Eu sempre tinha um pouco assim de, nossa, São Paulo é muito grande. Porque eu tô acostumado, gente, 6.000 pessoas, né? Imagina São Paulo, toda aquela coisa. 16 milhões de pessoas. Falei, gente, não, muita gente, para quê? Eu falei, não, deixa eu mudar aqui para São José do Rio Preto, que é 500 mil, que já é, nossa, uma metrópole para mim. Mas agora, nossa, eu falo, tem que mudar para São Paulo, porque São Paulo que tá a área do marketing, que tá as coisas, que tudo acontece. Então, na minha cabeça, tá assim, 2022 eu vou para São Paulo, que essa pandemia vai melhorar, e eu já tô tudo assim, até aqui em casa, já falei para minha mãe, já falei aqui, eu vou para São Paulo, entendeu? E foi até algo que às vezes eu pego, porque minha mãe também queria muito, porque minha mãe é professora. Então, com a minha cidade aqui,
tem 120 mil habitantes. São Nossa, Paulo é, metrópole. São Paulo é 133 vezes maior. Agora imagina para Polônia, que é duas mil vezes maior. Nossa, É é muita muita coisa. diferença. É muita diferença. E eu sempre ficava muito assim, meio assustada mesmo, porque, óbvio, as notícias que a gente vê aqui, a maior parte é coisa ruim, né? Ai, violência, assalto, a questão de favela. Então, é essa a visão que a gente tem de São Paulo. Então, eu até lembro uma vez que eu fui num evento de engenharia e a gente chegou mais cedo, né? Porque foi de excursão, e a gente passou ali na 25 de março. Era bem cedo, assim, não tinha quase movimento. Mas aí eu queria comprar um presente para minha mãe, porque era perto ali do Dia das Mães. Eu fui pegar o celular para tirar uma foto. Falar, mãe, é esse aqui que você gosta e tal. Aí minha amiga falou assim: você pegou o celular, tá doido, tem que tomar cuidado, que aqui tem ladrão, que não sei o quê. Aí eu falei assim: nossa, calma, não, né? Que alguém vai passar, vai puxar o celular da sua mão, vai sair correndo. Aí eu falei: nossa, calma, também não é assim, né? Eu tô olhando aqui, né? Não tô distraída, só peguei para tirar uma foto, porque a gente tem essa coisa aqui, né? Nossa, que lá é perigoso, tem que tomar cuidado. Mas, claro que não é 100% assim, por mais que seja uma cidade, né, com mais problemas, mais violência. Mas, não sei, agora tirou essa imagem. Agora eu quero, que eu vou mudar para lá, que eu sei que esse ano ainda você já vai estar lá. E eu falei, aí eu tenho que estar lá também, Amém. porque por mais que a geração Z, né, ainda não vai ter uma estrutura fixa, a gente precisa ter reunião presencial, que aí as coisas, né, a gente tendo mais contato vai decolar muito mais rápido. Nossa, eu estou muito empolgada, de verdade. Exato. Eu penso muito nisso todo santo dia, sabe? Eu já me vejo em São Paulo, eu já me vejo trabalhando na geração Z, eu vejo essas outras empresas de marketing, nossa, imagina, né, a geração Z no escritório, eu trabalhando lá como chefe, né? Porque aí, principalmente nesse começo, eu pensei, né, poxa, o Luca vai fazer 4 anos de faculdade. Aí, meio período, ele vai estar na faculdade, né? Então, quem que vai resolver as coisas, né, no lugar dele? Vai ser eu, tem que ser eu, entendeu? Eu já tô Esperta. Fala assim, eu já pensei em tudo, já que eu que vou ser ali o braço direito dele, que o Luca não tá, mas resolve com a Isabela, fala com a Isabela que ela resolve, eu que vou resolver tudo, entendeu? O que tiver que estudar, o que tiver que fazer, eu tô aqui para isso, sabe? Eu vou atrás mesmo. Isabela, cara, nossa, muito feliz em ouvir isso, sério. Tipo assim, nossa, eu até arrepiei que esse discurso que você fez agora no final. Caraca, velho. Eu até imprimi a esteira de conteúdo, que eu deixo ela ali, até tem que pregar ali, que eu falo assim, nossa, porque são várias redes sociais, né, que a gente tem que postar as coisas. Então eu falo assim, ó, assim que grava o podcast, aí vem para cá, e vem para cá, porque gente, eu preciso visualizar as coisas, porque só Eu essa coisa também no tô assim, por computador, isso que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que colocar o mais aberto possível. Assim, eu tenho que colocar. Quanto maior tiver, eu anoto que assim, afasto e olho, tá bom. Então é assim, daqui vai pra lá. Porque numa folhinha assim, de papel assim, eu não entendo nada. não, eu imprimi, eu tenho até o papel ali com a esteira, eu falei, nossa, primeiro a gente posta aqui no YouTube, no Spotify, depois vem para cá, e vai fragmentando, né, o podcast. Animada, realmente, eu tô empolgada, de verdade. Nem sei que nem sempre dá para ficar claro, nítido isso, né? Quando a gente conversa, mas eu tô muito assim, Não, sempre que eu empolgada. converso com você é nítido. É puxando aqui, é cutucando ali, é incentivando aqui, mas e isso aqui não vai para frente agora não, e a gente não vai fazer isso, e agora já terminamos isso, o que que a gente faz? É sempre assim. E de verdade, fiquei até emocionado aqui de ouvir isso. Eu fico muito feliz pela oportunidade da NC, de ter te conhecido, uma pessoa tão maravilhosa, tão dedicada, que tem tanto potencial. E também a gente está começando aí, mas eu também sou muito novo. Então você é muito mais experiente que eu. Então o suporte que você dá e tal, a gente está criando essa parada junto. E é exatamente como você falou, sente que a geração Z é sua, porque é. Entrou enquanto ela tava na barriga ainda, entendeu? Então, então, pô, realmente fiquei feliz demais de ouvir isso e de poder conhecer mais a sua história. A história de alguém que já passou por tantos lugares, que já passou por tantas dúvidas aí. Eu lembrei quando você estava falando
dos pontos dos momentos que as coisas mudaram. Não sei se você já leu um livro, depois você lê os pontos de inflexão do Flávio Augusto. Eu já falei, eu quero. Esse livro é muito bom e fala justamente sobre isso. Ele conta a história dele e ele destaca os momentos que, igual você falou, da conversa com a Jéssica, da INC, que são os pontos de inflexão, quando tudo muda. Por causa daquilo ali, uma coisa assim, uma conversa. Assim, aí começa a vir para cá, mas sempre para frente. Sim, você pode sempre. mudar a rota, mas você está sempre indo para frente, né? Nossa, eu achei que seria um papo mais curto. Eu achei que a gente ia durar 1 hora, que já são quase 1h30, 2 horas. Nossa, meu Deus. A gente falou eu falei tudo, né? Assim, equipe de edição vai ter trabalho. Pois é, né, gente? A editora, olha, essa editora que faz um trabalho maravilhoso. Exatamente. Vai demorar um pouco, mas vai sair. Vou encerrar aqui. E mais uma vez, muito bom conhecer a sua história. Como parte da geração Z, não é a última vez que você vai vir no Plurais. Inclusive, nós já combinamos outras vezes, né? Mas eu quero saber mais detalhes dessa sua história. Vou depois te encher o saco para você me contar essas partezinhas. Do mesmo jeito que você fica interessado pela minha, também fiquei demais pela sua. E mais uma vez, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por separar um tempo hoje do seu final de semana para produzir conteúdo com a gente. E muito obrigado por estar nesse foguete chamado Geração Z. Imagina, obrigada eu pela oportunidade de desenvolver, de descobrir outras profissões, descobrir todo esse mundo que é o marketing, né? A Geração realmente entrou na minha vida assim, num momento que eu estava precisando muito de um projeto novo. E é um projeto que eu acredito demais, que tem muito potencial, que eu estou aqui, sim, para ser pau para toda obra mesmo. O que precisar de mim, sempre eu estou à disposição. E muito obrigada aqui pelo convite, de eu poder contar um pouco minha história aqui no Plurais. E espero voltar mais vezes, contando mais coisas aqui. Obrigado por ouvir mais este episódio do Plurais, um podcast Geração Z. Compartilhe com seus amigos e comenta com a gente o que achou. Estamos em todas as redes sociais como @geraçãoz.media. Até o próximo!